Quem fala demais, viu gente, é considerado chato. Quem fala demais a gente chama de um comunicador infantil. Falar é coisa de criança, viu gente? E na verdade eu quero te mostrar que comunicação não tem a ver com falar. Comunicar é adulto, falar é infantil. No conteúdo de hoje eu quero trazer para você um olhar bem diferente de tudo que você aprendeu. A gente acha que aquela pessoa que é bastante eloquente, né, que é bastante falante, ela é uma ótima comunicadora. E não, na verdade ela é uma chata e a gente não está olhando para isso. O comunicador, ele é estratégico, ele diz para o outro o que o outro precisa ou necessita ou deseja ouvir. Então, na verdade, ele é um bom ouvinte e um bom comunicador. Ele é resolutor. Já aquele que fala, ele fala de dores, ele fala do que está sentindo. É bem a criança mesmo, né? Tô com fome, tô com sede, tô com frio. Então ele acha que comunica, né? Mas na verdade ele é um grande chato. Vamos aprender como é que a gente faz realmente comunicação efetiva? Vamos lá? Olá, eu sou Eduardo Fortes, interferidor de empresas, treinador corporativo, ex-executivo da indústria farmacêutica, professor de MBA, mentor de C-Level e alta gestão. Bem, gente, eu tenho muito conteúdo para trazer para você aqui, com vivência, conteúdo autoral. Não há nada que simbolize vivência em termos de conteúdo, né? As escolas não ensinam vivência. Só tem vivência aquele que vive o ambiente corporativo e eu tenho isso para entregar para você. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje que eu acho que você vai gostar bastante. Em todas as empresas, gente, é muito engraçado perceber um personagem chamado Chatinho do Corredor. Já ouviu falar desse personagem? Chatinho do Corredor simplesmente é aquele profissional que quando todo mundo chega ou se encontra, ele tem algum assunto para falar. Ele tem que falar, ele fala para ir para almoçar, ele fala na volta do almoço, ele fala no meio de uma reunião, ele fala antes de começar a reunião, ele fala no final da reunião. Ele fala. E geralmente quando nós estamos falando, viu gente, é um comportamento lá da base primária. A psicologia nos mostra, inclusive, que quando você... toda a base neurocientífica e da psicanálise tem a ver o quanto eu sou externador de falar, né? Eu falo, porque tem cura nesse ambiente de fala, né? Toda a base da psicanálise foi nesse movimento de falar bastante. Quando eu estou falando, eu estou sentindo dores e falando sobre dores. A gente costuma falar muito que é o pensamento extrovertido. Eu estou pensando para fora. E esse falar exagerado faz com que as pessoas, então, não estejam se comunicando, elas estão sentindo dor. E é muito assustador quando eu conto isso para você, né? Que é uma pessoa que fala bastante. Então se definiu lá no passado que o eloquente, ou seja, aquele que fala bem, ele é um bom comunicador. Na verdade, ele pode ser considerado um grande chato. Um grande chatinho do corredor, chatinho da reunião, chatinho da turma de amigos. Porque ele está sempre falando alguma coisa, né? E ele está sempre falando alguma coisa que tem a ver com o universo dele, que ele quer comunicar para o mundo. Ele não está preocupado com o outro que recebe a comunicação. E agora a gente tem uma divisão muito clara dos bons comunicadores e dos maus comunicadores. Aquele que comunica com o outro, ele fala para o outro, ele tem uma comunicação que nós chamamos de comunicação adulta. E isso de verdade é a comunicação raiz, onde você vai comunicar com o outro, porque veja gente, o ato de se comunicar não é com você não se comunica com você se comunica com o outro. A comunicação ela é social. Até nos cursos de formação é chamado de comunicação social, porque a comunicação é com o outro, a comunicação não é com você. Então se você chega diante do outro e diz o que você está sentindo, você não está comunicando com o outro, você está dizendo o que você está sentindo. Então falar é infantil, comunicar é adulto. É importante que você entenda isso porque é muito normal que você tenha vontade de dizer o que você está sentindo de dores, mas você não tem a ver com o outro, entende? O outro não te vê valor nisso, o outro não te acha relevante porque você está contando aqui para você funciona ou não. Enquanto na verdade o grande ponto alto tem a ver o quanto o outro se sente compreendido por você. Porque por detrás de falar e ouvir, gente, existe a compreensão, existe o acolhimento, existe o outro se sentindo compreendido por você. Vamos de novo? Toda vez que eu estiver diante de uma pessoa e eu começar a conversar com ela, dizendo o que eu estou falando tem a ver com o universo dela, o interesse dela por mim aumenta. Vamos outra vez? Se eu estiver falando com você e o que eu estou falando para você é do seu interesse, nós estamos nos comunicando. Agora, se eu estiver falando com você e o que eu estou falando para você é do meu interesse, nós não estamos nos comunicando. Nós estamos, na verdade, você ouvindo algo que eu estou sentindo dor, entende? Então agora eu quero deixar para você algumas dicas importantes sobre o diferencial de ser falador e de ser comunicador. Vamos lá? Primeira dica muito importante que eu quero deixar para você é que se eu me comunico com o outro, o meu norteador para minha próxima frase sempre é o outro. Então eu disse uma frase A para você agora. O seu grau de interesse, né, o seu microcomportamento facial, os seus olhos, sua expressão facial ficaram comigo na minha frase A para você. Então, o que eu falei, eu me comuniquei com você. Teve sentido, foi relevante para você. Que bacana, vou continuar na mesma linha do que eu estou falando na frase B.
Na frase B eu falei para você que é uma sequência da A, você continua interessado, não olhou para o lado, não olhou para o telefone, não mexeu as mãos, está ali conectado comigo. Então eu estou me comunicando com você. Então vamos lá, gente. A primeira dica é: o outro sinaliza se você está se comunicando corretamente. Na minha terceira frase pode acontecer o contrário. Eu falei algo para você e você dispersou. Você já não prestou atenção mais no que eu estava falando, já terminou a frase por mim, então já está começando um processo de eu não estar mais me comunicando com você. E eu começo então a fazer uma comunicação infantil. Eu estou falando, na verdade, alguma coisa que para mim é relevante, mas não é para você. A primeira dica de hoje é: o outro, já que a comunicação é para o outro, é o meu grande norteador se eu estou indo no caminho certo ou não. Segunda dica muito importante sobre comunicar e falar é que o outro só tem relevância para o que eu estou falando se eu uso o vocabulário dele. Vou dar um exemplo que eu vivo demais no meu dia. Tem um profissional que eu me relaciono com certa frequência que ele usa a palavra robusto. Essa palavra não faz parte do meu vocabulário. É uma palavra dele que ele usa quando ele quer simbolizar alguma coisa com bastante planejamento, sedimentação, fundamentação, né? E eu uso essas palavras, eu, Edu, para significar robusto. Quando eu vou falar com as pessoas, eu falo: está bem fundamentado, está bem planejado, está bem estruturado. Eu não uso, eu, Edu, a palavra robusto, mas essa pessoa que se relaciona comigo, ela usa a palavra robusto. Quando eu vou me comunicar com essa pessoa, vocês acham que eu devo levar a minha palavra para tocar ele ou usar a palavra dele para tocar ele? Então eu tenho que usar a palavra dele para tocar ele. Então quando eu encontrar essa pessoa, eu vou falar para ele: olha, esse material ficou muito robusto. E nesse momento ele fala: sim, também percebi isso, esse material ficou bastante robusto. O que aconteceu naquele momento? Eu estou mentindo, enganando, fazendo algum tipo de técnica? Não, na verdade eu usei a mesma significativa daquilo tudo, só que na palavra dele, entende? Gente, nós somos seres de algumas palavras que se repetem no nosso vocabulário, né? São muitas palavras que habitam o nosso dia a dia, mas nós somos seres de repetição das mesmas palavras, que o nosso vocabulário permanece ou permeia as mesmas palavras sempre, mas cada um de nós tem um tipo de vocabulário. Então, se eu me comunico com você, eu tenho que usar as suas palavras e não as minhas palavras. Então, a segunda dica de hoje é: comunique-se com o outro com as palavras do universo do outro e não com as suas palavras, porque afinal de contas a comunicação é sempre com o outro. E já que você vai no planeta dele, use as palavras do planeta dele. Terceira dica muito importante sobre o comunicar e falar: eu gosto de fazer a analogia sempre de como se você tivesse encontrado algum tipo de material muito frágil, que você pega esse material, leva para um outro patamar e depois deposita esse material num outro ambiente. Então, esse onboarding, né, de subir, levar com fragilidade, descer do outro lado, a gente chama de comunicação suavizadora. Então, eu começo subindo um degrau bem devagarzinho, respeitoso com quem está do outro lado, para que ele me permita ir caminhando cada vez mais e subindo essa montanha, para que depois também eu volte a sair também de maneira gradual. Então, suavizadores na prática são as seguintes utilizações, né? O que você acha? Estive pensando. Eu não sei o que você pensa. Até, por exemplo, uma interrupção, né? Que você quer fazer uma interrupção muito respeitosa. João, me permita discordar de você nesse ponto. Eu concordo com todos os outros pontos, mas nesse ponto me permita discordar de você, para que a gente possa crescer o nosso diálogo aqui. O que você acha? Então eu consigo fazer tudo, gente, com suavizadores. O suavizador, ele é um respeito a pisar no mundo do outro, tá? No universo do outro. Eu vou invadindo o seu espaço de maneira respeitosa, te perguntando se está tudo bem para você. Então eu faço isso com palavras mais adocicadas, né? Palavras mais acolhedoras e percebendo você, né? A dica anterior, se isso está fazendo sentido para você, até que você vai me permitindo avançar, até que você vai me permitindo também seguir em diante, para que depois eu possa então, por exemplo, fechar um negócio, oferecer um preço, fazer uma proposta. E a minha retirada também ela tem que ser acolhedora, porque afinal de contas, gente, nós seres humanos somos sociais, a gente faz essa subida e depois eu pulo no precipício, eu tenho que descer a montanha de novo, entendeu? Então eu preciso fazer esse movimento de onboarding, né, e a saída depois, tá? A saída desse degrau todo. E isso também tem que ser com suavizadores. Então tá, então ficamos assim, a gente volta a se falar. Ficou tudo claro para vocês? Existe alguma dúvida? Então só recordando que nós conversamos, né? Era exatamente isso mesmo que você queria. Olha quantos suavizadores que você deve buscar utilizar no seu dia, para entrar, para falar e para sair. Então seria isso, sempre lembrando que comunicar é adulto e falar é infantil. Toda vez que você traz sua dor para fora e explana, é o pensamento extrovertido que é a criança. Estou com sono, estou com fome, estou com sede, estou com frio. Ninguém quer saber disso, as pessoas querem saber o que interessa para elas, que a gente chama de comunicar. Então comunicar tem a ver o quanto eu tenho a capacidade de ser relevante para o outro. Um grande beijo, nos vemos até a próxima. Tchau, tchau. E vocês imaginam, né, gente? O Senhor dos Senhores, o Alfa Ômega, o dono de tudo, né, o criador de tudo, ele vai lá no universo do mais simples
para poder se comunicar e ser relevante para o mais simples. Então, Cristo era um contador de histórias, um grande perguntador, mas acima de tudo ele era uma pessoa que se comunicava muito com o outro. Foi em forma de parábolas, em forma de perguntas. E ele não chegava dizendo as coisas. Ele até iniciava, ele até dizia as coisas em algum momento, mas ele iniciava perguntando, iniciava respeitoso no espaço do outro, iniciava comunicando-se com o outro e não comunicando o que ele tinha para dizer. Primeiro ele comunicava-se com o outro e o outro se comunicava com ele. Aí depois ele dizia o que ele veio dizer. Então ele tinha uma abertura de portas, né? Através de uma comunicação e não de uma fala. Ele não era um explanador, ele era um grande comunicador, né? De uma maneira respeitosa, de uma maneira de contar história, entendendo o tempo do outro e se apequenando, né? Até hoje, eu gosto muito do mundo católico, na hóstia consagrada se fala o tempo inteiro que ele se fez pão e vinho para estar conosco, então ele se faz menor para estar com a gente. No comunicar-se com o outro existe esse algo que é muito belo, que é eu me apequeno às vezes, porque com quem eu estou falando pode ser que seja menor do que eu. É muito interessante pensar nisso, né? Então não tem como não ficar apaixonado sempre quando eu falo disso, né?